Olá pessoal, aqui é a professora Michele e na nossa aula de hoje vamos dar continuidade às aulas do módulo Biologia 4. Na nossa aula vamos abordar a respeito das verminoses de importância médica que podem afetar a saúde humana. O que seriam nesse caso as verminoses? As verminoses são doenças causadas por um grupo de vermes, parasitas que se instalam no organismo humano. E muitas das vezes essas verminoses elas estão relacionadas à falta de saneamento básico e à falta de hábitos de higiene. Às vezes na nossa casa, a casa das pessoas não tem um banheiro, ou eles não fazem uso de hábitos como lavar as mãos ou lavar as verduras para eliminar ovos de vermes, e isso acaba se tornando um fator propício para a instalação dessas verminoses. Os principais locais de infecção ou infestação geralmente ocorrem nos intestinos, mas as verminoses também podem afetar outros órgãos, como o fígado, os pulmões e o cérebro. E a gente diz que os agentes causadores, ou chamados agentes etiológicos, são eumintos. O que seriam esses eumintos? Seriam grupos numerosos de animais que podem ser ou de vida livre ou parasitária. Então, nós temos eumintos parasitas e eumintos de vida livre. E os eumintos que causam as verminoses são os parasitas. Aqui nós temos alguns exemplos de vermes e os seus respectivos ovos. E considerando o Brasil é um dos países com maior incidência de verminoses. Por quê? Porque a maioria das cidades, cerca de 35%, sofrem com doenças ligadas à falta de saneamento. Nós temos ainda a presença de inúmeros terrenos baldios, sem tratamento. Nós não temos a existência disseminada de tratamento de esgoto ou tratamento de água, muitas das vezes. Às vezes as pessoas fazem o depósito das próprias fezes, urinam em locais, locais a céu aberto, porque eles não possuem acesso a um ambiente adequado. Então tudo isso propicia a existência aí de uma alta frequência de verminoses, principalmente nas idades iniciais, no caso as crianças. Então aqui um exemplo do que ocorre com bastante frequência no nosso país, a grande quantidade de lixo, e isso tudo também acarreta a presença dessas verminoses, a falta de esgoto, a falta de saneamento básico e também a questão social que dificulta o acesso a esses itens de necessidade. A própria pobreza dificulta aí esse processo. Quais são as formas principais de infecção por parasitas e eumintos? Bom, os eumintos eles podem penetrar no seu hospedeiro de duas formas, ou de forma passiva, através da ingestão de ovos, vindos através do alimento ou da água, ou por mãos sujas, ou seja, de forma indireta. É o que ocorre, por exemplo, na teníase. Ou você pode ter a infecção de forma ativa, na qual a larva penetra a pele, ou através, ele mesmo fazendo a penetração pela pele, ou através de insetos hematófagos. É o caso, por exemplo, da esquistossomose, que ocorre a penetração da larva secária diretamente na pele. E a questão em relação aos ciclos. Bem, os eumintos eles podem ser divididos em dois grupos. Nós temos os bioeumintos, aqueles eumintos cujo ciclo exige a participação sequencial de 2 ou mais hospedeiros, além do homem. Então, por exemplo, no caso da teníase, você tem a participação de mais um animal dentro do ciclo. Ou os geoeumintos, cujo ciclo deve ocorrer em parte ou no solo, e por onde ocorre a infecção, e não necessita da presença de um outro hospedeiro além do homem. Então esse ciclo, uma parte do ciclo se completa no solo, e ele infecta apenas um único hospedeiro, que no caso é o homem.
Agora vamos ver algumas verminoses causadas por plateumintos. O que seriam plateumintos? Os plateumintos, ou denominados de vermes chatos, são vermes, né, que podem ser subdivididos em vermes de vida livre ou vermes parasitas. Geralmente, eles possuem o corpo achatado, dorso ventralmente. Então, quando você olha esse animal de cima e de lado, você percebe que ele é achatado, tá? Aí nesse grupo se encaixam as planares, as esquistossomas, solitárias. Como eu já disse, eles podem ser de vida livre ou parasitas e ocupam tanto ambientes úmidos como aquáticos. E nesse grupo é que começa a surgir o sistema excretor. Aí então nós temos o grupo dos turbelários, que são os plateumintos de vida livre, no caso a planária. Os trematodas, que são parasitas conventosas, de fixação e sem cílios, é o caso dos esquistossomos. E os cestodas, que são parasitas conventosos ou ganchos, sem cílios e que não possuem tubo digestório, tá? Como a tênia. Agora vamos falar da primeira verminose causada por plateamento, que é a teníase. A teníase, ela pode ser causada por dois parasitas, a Taenia solium ou a Taenia saginata. A Taenia solium sendo transmitida pelo porco e a Taenia saginata sendo transmitida pela vaca. A Taenia, tanto a solium quanto a saginata, é um verme extremamente alongado, tá? Que pode alcançar aí quase 5 metros, mas todo o corpo dela acaba cabendo dentro do próprio intestino humano, né? Porque ela é extremamente pequena, mas ela é grande em comprimento, mas é muito fininha em espessura. Tá? Na sua constituição, na morfologia da sua cabeça, nós temos o corpo, né? Aqui na cabeça nós temos os ganchos, tá? E o escólex, que é a parte da cabeça. Nessa escólex nós temos as ventosas com a qual o animal se prende, né? Junto com os ganchos, se prende e absorve sangue humano do intestino, né? E no corpo nós temos segmentos chamados de proglótides. E à medida que essas proglótides elas vão chegando na porção final, elas vão se tornando maduras. E é um animal hermafrodita, ou seja, ela vai possuir em cada proglótide os órgãos masculino e feminino. Então ela mesma pode se fecundar, tá? Então ela pode realizar a autofecundação. Então aqui nós temos um desenho esquemático, né? Os ganchos e as ventosas, sendo que na Taenia solium a cabeça é um pouco maior, né? E na Taenia saginata essa cabeça é um pouquinho menor. Como ocorre o processo do ciclo da teníase, né? Tá. Então a verminose é um tipo de bioeuminto, ou seja, ele deve passar por um segundo hospedeiro para completar o seu ciclo. E o processo da infecção, ela é passiva, tá? Ela ocorre pela ingestão de carne contaminada, tá? Então, uma pessoa doente elimina proglótides através das fezes, né? Contendo proglótides com ovos, tá? Se ele elimina essas fezes no ambiente, contaminando a vegetação, o boi ou o porco, ele ingere esses alimentos contaminados, contendo os ovos da tênia, tá? E esses ovos perfuram o intestino do animal até chegar ao sangue. E esse ovo se desenvolve na musculatura da carne desses animais. Tá? Esses ovos se transformam em oncosfera até se transformar em cisticerco e permanece na carne de forma latente. Quando uma pessoa ingere uma carne mal passada de boi ou de porco, esses ovos acabam eclodindo no intestino e lá ele se desenvolve num animal adulto, numa tênia, que a gente viu ali, né, no seu tamanho, no seu desenvolvimento completo, tá? E aí, se essa pessoa não se tratar, ela pode continuar o ciclo indefinidamente, tá?
Então, aqui mostrando como é que a gente identifica esses ovos na carne, tá? A tênia solium, na carne de boi, né? Você vê aqui esses pequenos grãos como se fossem pedrinhas, mas não são, são ovos de parasita, tá? E aqui também na carne do porco. Por isso que a carne, ela tem que ser bem passada, porque o calor acaba matando esses vermes, tá? Agora, a gente pode ter também uma situação que a gente chama de cisticercose, que é quando a pessoa ela acaba desenvolvendo a teníase numa outra forma, quando ela consome, ao invés de ela consumir as proglótides da tênia, ela vai consumir diretamente os ovos da vegetação contaminada, tá? Então, é como se ela pulasse o ciclo do desenvolvimento da tênia. Esse processo pode acabar fazendo com que os ovos que forem ingeridos vão acabar se dirigindo para alguns órgãos, como o cérebro ou o coração, tá? Provocando o que a gente chama de cisticercose e que pode ser extremamente fatal, tá? Por reação do organismo, os ovos que ficam alojados no tecido cerebral acabam provocando uma reação inflamatória e o próprio órgão começa a formar uma cavidade para proteger e isolar esse ovo a fim de parar a infecção. Só que nisso ele acaba provocando degeneração do tecido e a pessoa pode apresentar alguns sintomas sintomas nervosos, né, convulsões, ela pode acabar apresentando distúrbios, né, de personalidade, beirando inclusive a demência e ela pode acabar falecendo. Tá? Então, lembrando aqui como que ocorre o processo da cisticercose, ao invés de você ter uma pessoa se alimentando da proglótide, tá? A pessoa vai se alimentar dos ovos eliminados por uma outra pessoa doente, ou seja, de forma que ela pula o ciclo, né? Na teníase, uma pessoa doente elimina os ovos contendo, as proglótides contendo ovos, né? Um animal se alimenta dessa vegetação contaminada e aí a tênia completa uma parte do seu ciclo. Para que ocorra a cisticercose, uma pessoa doente elimina as fezes e uma outra pessoa se alimenta desses ovos sem perceber, né? E esses ovos acabam entrando de forma direta no organismo, causando essa infecção, que é um outro processo, que é a cisticercose, tá? E a cisticercose, ela só ocorre com a larva Taenia solium, tá? Que é a larva que infecta os porcos. Com Taenia saginata isso não ocorre, tá? Então, aí nesse caso, relembrando aqui, não há a participação dos hospedeiros intermediários, tá? Os ovos são alimentados diretamente por outra pessoa que vai desenvolver a cisticercose. Então, aqui, a teníase e a cisticercose, pessoal, elas são duas doenças distintas, com sintomas e epidemiologia totalmente diferentes e apesar de serem causadas pela mesma espécie de cestódio. Como prevenir a teníase? Bem, a teníase ela só é combatida pela instauração de saneamento básico, por programas de saneamento, né, em que visa a fiscalização sanitária, a instalação de banheiros adequados, né? Cozimento também prolongado da carne é uma parte muito importante para evitar você ser contaminado, né, por uma teníase. Não defecar ao ar livre, né, sempre fazer uso de banheiros e locais adequados para isso. Lavar sempre as mãos, principalmente antes de se alimentar e após usar o sanitário. Não utilizar fezes humanas e esgoto como adubo, tá? Não irrigar horta com água de rio, porque as águas de rio geralmente são contaminadas. Lavar bem frutas e verduras antes de ingeri-las e ingerir água somente tratada, tá? Aí, no caso, você pode filtrá-la ou fervê-la. A esquistossomose. A esquistossomose, ela é uma verminose causada pelo Esquistossoma mansoni, também conhecida como barriga d'água.
tá? Essa verminose, ela é causada por um plateuminto, né? Que vive em beiras de lagos ou rios, tá? E geralmente ela acontece quando um homem, né, uma pessoa doente, elimina fezes contaminadas nas beiras dos rios. Essas fezes são carreadas para os rios, né? Esses ovos, ao cair no rio, se transformam numa larva chamada miracídio. Esse miracídio, ele vai procurar um caramujo para completar uma parte do seu ciclo, e esse caramujo é somente algumas espécies, tá? Não são todas, são espécies aquáticas. Ele tem que ser um caramujo planorbídeo. E essa larva, ao penetrar no caramujo, ele completa uma parte do ciclo e se transforma em larvas cercárias. Saem do caramujo e procuram ativamente uma outra pessoa que esteja fazendo uso dessa água e penetra ativamente a pele do homem, provocando uma coceira. Ao coçar, o homem facilita a penetração desses vermes na pele. E aí a pessoa acaba desenvolvendo a doença. Como que é o processo, né? Nesse caso, do hospedeiro intermediário. O principal hospedeiro intermediário da esquistossomose é a Bionfalaria glabrata, um caramujo de água doce, né? Que é bastante comum aqui no nosso país, tá? E só não pode ser confundido com um outro caramujo, que é um caramujo terrestre chamado de Achatina fulica, que é muito comum na nossa região, tá? Então não confundam caramujo terrestre com um caramujo aquático, tá? São duas espécies diferentes. A esquistossomose, ela só é transmitida por espécies aquáticas, nesse caso a espécie Bionfalaria glabrata. Mas também tem outros possíveis hospedeiros intermediários, como a Bionfalaria stramínea e a Bionfalaria tenagófila. Bem, o esquistossoma mansoni, ele provoca um aumento exagerado do baço e do fígado, né? Nesse caso aqui a gente está vendo uma criança infectada, tá? Provoca um emagrecimento muito rápido, mas ao mesmo tempo um aumento exagerado do abdômen devido à esplenomegalia, né? Que é o aumento dos órgãos que fazem parte aqui do sistema digestório, né? O fígado e o pâncreas. E esse processo também acaba provocando hemorragias, né? Porque ao contaminar esses órgãos, eles também acabam eliminando um pouco de sangue, então a pessoa fica anêmica, tá? E aqui as fotos dos ovos de esquistossoma e a larva cercária. Como prevenir a esquistossomose? Basicamente, o uso adequado, né, de banheiros e ter saneamento básico, né? E principalmente evitar contato com águas em que exista o hospedeiro intermediário, no caso, caramujos da espécie Bionfalaria glabrata. Verminoses causadas por nemateumintos. Bom, nemateumintos, ou também chamados de vermes cilíndricos, são aqueles vermes, né, que têm um corpo, uma morfologia cilíndrica, ao contrário dos plateumintos, que vão possuir um corpo achatado. E possuem, aqui a primeira vez, a simetria bilateral. Então, a gente vai ter já a formação de uma boca, né, e um ânus, e o corpo cilíndrico. As formas de infecção das verminoses causadas por nemateumintos podem ser de duas formas: monóxinos ou monogenéticos, ou seja, em que você tem apenas um hospedeiro definitivo, o caso da lombriga, ou heteróxinos ou digenéticos, que possuem dois hospedeiros ou mais, né? Um sendo intermediário e o outro sendo definitivo, como ocorre no caso da filariose, que é causada pelo verme Wuchereria bancroft. Vamos começar com a ascaridíase. A ascaridíase é uma verminose causada por Ascaris lumbricoides, né? E é uma verminose que causa cansaço, dores abdominais e emagrecimento. Acometem muitas vezes crianças em idade escolar, né? Porque as crianças elas não têm ainda noções de higiene, então elas levam frequentemente as mãos até a boca. Em casos mais graves,
quando ocorre uma grande em que pode ocorrer uma grande infestação, você pode ter ocorrência até mesmo de obstrução intestinal. E aí, nesse caso, com a necessidade de intervenções cirúrgicas para retirar o excesso de vermes que pode acometer o indivíduo. O ciclo da Ascaris lumbricoides ocorre quando uma pessoa doente, né, elimina ovos através das fezes e esses ovos acabam contaminando verduras e hortaliças de um modo geral. Tá? E aí as pessoas acabam se contaminando quando ingerem essas hortaliças contaminadas, reiniciando o ciclo, porque nessas hortaliças vão conter os ovos, tá? Então, ou pode ser por eliminação de ovos, tá? Que caem ou na água ou diretamente nas verduras, tá? E aí essas verduras elas são ingeridas e aí ocorre a infestação. Tá? E a forma de infecção é uma infecção passiva, porque é por ingestão e não pela pele. Como prevenir a ascaridíase? Bem, a ascaridíase, né, ela deve ser combatida por meio de higiene, né? Lavar sempre as mãos antes das refeições e após utilizar o banheiro. Lavar bem os alimentos, sempre fazer o uso, por exemplo, de hipoclorito de sódio para fazer eliminar os ovos, né, pela esterilização dos alimentos, e defecar sempre em local apropriado e fazer o uso de sistemas de esgoto, né, de banheiros e instalações sanitárias adequadas. Ancilostomose. A ancilostomose é um tipo de doença, tá, causada pelo verme Ancilostoma duodenale, conhecida popularmente como amarelão. É um verme que mede cerca de 1 centímetro, vive no intestino humano e possui algumas estruturas na sua parte bucal que se assemelham a dentes e que se alojam no intestino, perfurando e provocando hemorragia interna. Essa hemorragia ela vai levando a uma anemia progressiva. A pessoa vai apresentando um cansaço, né, e deixando a pele pálida, por isso chamado popularmente de amarelão. O ciclo da ancilostomose ocorre da seguinte forma: uma pessoa infectada vai eliminar suas fezes contendo ovos, tá? E esses ovos eles vão se desenvolvendo no ambiente, caem no solo e essas larvas, esses ovos se desenvolvem em larvas e a larva penetra ativamente através da própria pele, né, de uma outra pessoa, contaminando-a. Então, o ciclo desse euminto, ela é geoeuminto, tá? É um ciclo na qual você não tem um hospedeiro intermediário. A parte do ciclo dela, ela passa no solo. E a infecção é do tipo ativa, ou seja, não é por ingestão. A penetração da larva é diretamente pela pele. Como prevenir a ancilostomose? Através de saneamento básico, né? Fazer o uso de locais sanitários, né? Banheiros, sistema de esgoto e sempre utilizar calçados quando em contato com a terra. Um outro tipo de doença também verminosa causada por outros vermes do gênero Ancilostoma é a chamada bicho geográfico, que é uma verminose muito comum, né, uma infecção de pele muito comum, principalmente nas áreas de praias ou parquinhos, tá? É causada por larvas que acabam penetrando na pele e cavando túneis por baixo dessa pele. E essas larvas, elas ocorrem por contaminação de fezes de cães e gatos, que acabam defecando, né, nesses locais, como praias e parquinhos. E uma pessoa, uma criança, ao passar pela areia contaminada, acaba adquirindo esses vermes por infecção na pele. E é chamado de bicho geográfico porque o escavar do verme através da pele formam desenhos como se fosse um mapa. Tá? E os principais vermes que causam
essa dermatose é o Ancylostoma brasiliense, tá? E o Ancylostoma canino. Enterobiose ou oxiurose. A enterobiose ela é causada pelo verme Enterobius vermicularis, um pequeno verme que vive na porção final do intestino grosso. Acomete principalmente crianças. São vermes bem esbranquiçados e bem pequenininhos. As fêmeas medem alguns milímetros a mais do que os machos, que são menores. Geralmente, né, é muito comum em crianças em idade escolar, que sempre estão coçando os ânus, né, e acabam levando a mão à boca sem lavar. Então, ocorre uma reinfecção, tá? E como é que a gente sabe que a criança está com enterobiose? Porque ela sempre fica coçando o bumbum. Então, isso já é um indicativo de que ela pode ter a presença aí do Enterobius vermicularis. Como ocorre o ciclo da enterobiose? Bem, é um tipo de gel-euminto, ou seja, a infecção, o ciclo desse euminto, ele passa uma parte dele do ciclo no solo, não precisa de um hospedeiro intermediário, e a infecção é por ingestão, tá? Não é pela pele. Então, uma pessoa contaminada elimina as fezes, essas fezes vão conter ovos, tá? E esses ovos podem infectar ou não o alimento. Mas pode acontecer também por reinfecção, quando a pessoa, ao coçar o ânus, leva a mão à boca contendo esses ovos também. Então, ele reingere esses ovos, reiniciando a infecção. Tá? Quando a fêmea, durante o dia, ela permanece nas porções mais altas do intestino grosso. Mas, quando chega à noite, ela se dirige perto já do ânus para depositar ovos. Quando ela faz essa movimentação, a criança ela sente uma coceira, né, que a gente chama de prurido mais forte. E por isso que ela faz essa coceira. Tá? E aí, nesse momento que a fêmea deposita os ovos, a criança acaba se contaminando novamente com esses ovos na mão e eleva a mão à boca, reiniciando a infecção. Tá? Como prevenir a enterobiose? O combate a essa doença é feito através de higiene pessoal e ambiental. Tá? Então, sempre ensinar a criança a não levar a mão ao bumbum, tá? E qualquer sintoma de coceira, de prurido, levar ao médico para fazer tratamento com vermífugos. Tá? E sempre ensinar a fazer a higiene pessoal. Filariose ou elefantíase. Filariose ou elefantíase é uma doença causada por Wuchereria brancoft, um verme transmitido, tá, por um mosquito. É uma doença comum na região norte. E o mosquito transmissor é um mosquito do gênero Culex. O ciclo da filariose é do tipo bioeuminto, porque envolve mais de um hospedeiro, né, um hospedeiro inseto, nesse caso, e a infecção é do tipo ativa. Nesse caso, o verme ele entra ativamente pela pele. Tá? Então, a transmissão ocorre pela picada de um mosquito infectado, contendo larvas, né, na sua parte bucal. E aí essas larvas, elas, ao adentrarem, né, a pele através da picadura do mosquito, ele se locomove, né, para o corpo e acaba se dirigindo para os vasos linfáticos, os vasos linfáticos dos membros inferiores. Tá? E aí esses vermes acabam entupindo os vasos linfáticos, causando um edema progressivo nesses membros. Tá? E aí a pessoa fica com a perna inchada. Quando é que o ser humano infectado transmite essa larva para o próximo mosquito? Simplesmente o mosquito saudável, vamos dizer assim, ele se torna infectado quando ele pica uma pessoa contaminada. Então aí ele adquire a larva pela picada e a larva termina o seu desenvolvimento nesse mosquito, reiniciando o ciclo. Tá?
E aqui a gente vê alguns casos, né, do efeito da filária, né, entupindo os vasos linfáticos, causando edema nos órgãos. Pode acontecer também de causar edemas que causam, inclusive, aumento do testículo, tá? Alguns casos também, muito raros, de filariose que acabam atingindo outros tecidos, principalmente do rosto. Como prevenir a elefantíase? A prevenção ocorre por meio de uso de mosquiteiros para dormir, por uso de telas nas janelas e nas portas para prevenir a entrada do mosquito, evitar deixar água parada em pneus, porque é dessa forma que o mosquito se prolifera, garrafas e vasos de plantas também, usar repelentes diariamente, evitar locais com mosquitos e moscas e recorrer a medidas de saneamento básico. E é isso, pessoal. Até a nossa próxima aula.